Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza, Pai, para aquilo que Tu deseja. Que a gente viva em 2016. Senhor, que eu possa compartilhar tudo que Tu colocou no meu espírito, Senhor. E que o Teu povo saia daqui nessa noite direcionado pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode acender as luzes. Abra a tua Bíblia. Acenda as luzes aí, por favor. Em Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio, capítulo 34. Versículo 11 e versículo 12. Quem não trouxe a Bíblia, vai poder acompanhar aqui, vai? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Também jamais surgiu alguém que realizasse milagres, sinais potentes e maravilhas semelhantes àquelas que Moisés, em obediência às ordens do Senhor, fez no Egito contra Faraó, contra todos os seus servos e exércitos, e contra a terra dos egípcios. Versículo 12. Porquanto, em momento algum houve uma pessoa que demonstrasse tamanho poder como Moisés tampouco realizasse as obras temíveis que Moisés ministrou à vista de todo o povo de Israel. Amém? Eu estava fazendo uma reflexão ontem, hoje. Esses últimos dias eu não passei muito bem. E eu sinto que Deus, Ele tem algo, né, quando Ele nos chama para reflexão, quando Deus nos coloca introspectivo. Às vezes Ele tem coisas que Ele deseja revelar a nós. E Deus, nesses 2 últimos dias, Ele falou muito comigo em sonho. E tem coisas que a gente não entende, tem coisas que a gente não consegue decifrar, mas a gente não está aqui para agradar a homens. A Bíblia diz que antes agradar a Deus do que a homens. E eu lembro do ano passado, quando nós estávamos lá na praia de Charitas, quando Deus me deu a palavra de Moisés, onde nós pegamos aquele bastão que está ali, não que a gente adore aquele bastão, aquele é um pedaço de bambu, mas aquilo foi um ato profético, onde meia-noite, né, eu levantei sobre o mar, e o mar, né, perante a Bíblia, ele se estende, e eu acho que foi um ano que nunca se falou tanto de Moisés, até por causa da novela, Os 10 Mandamentos. E quando Deus, ele tira o povo do Egito por uma terra prometida, o que acontece? Acontece que o povo tem que passar por uma travessia. O povo tem um direcionamento. O povo tinha uma palavra profética onde Deus, né, queria o melhor para o povo dele. Mas infelizmente, eu não sei se todos conhecem a história, muitos não sobreviveram. A Bíblia diz que o povo levou 40 anos no deserto. E aquele povo que entrou, poucos herdaram a terra prometida. Um deles foi Calebe, o outro Josué. Porque o povo ficou rodando. O povo não se posicionava. E mesmo no deserto, Deus foi fiel. Deus não deixou faltar comida, Deus não deixou faltar o pão, Deus não deixou faltar água. E eu quero dizer uma coisa para você, igreja. Este ano foi um ano de deserto. Mas eu quero glorificar ao Senhor.
porque do céu Ele enviou as cordonizes. Eu quero glorificar o Senhor, porque da pedra Ele tirou a água. Eu quero glorificar o Senhor, porque do céu veio o maná, veio o pão. Não foi um ano fácil. Foi um ano onde muitas coisas vieram à exposição. Situações na área da economia, situações na área da saúde, situações na área da segurança, situações na área das finanças. Nós estamos vendo aí como está fechando o ano na saúde, como está fechando o ano na previdência, como está fechando o ano na política, no governo, na economia, no Senado. E eu quero te dizer uma coisa, irmão. Eu glorifico a Deus por tudo que está acontecendo. Sabe por quê, irmão? Se a ferida não vier à tona, ela não tem condição de ser tratada. E nós precisamos ter essa visão. Tem enfermidade, irmãos, que é só a base de quimioterapia. Não adianta você tomar um comprimidinho. E o tumor precisava ser exposto. Então eu quero te dar uma orientação, irmão. Eu sei que não está fácil. Eu sei que a luta é grande. Mas Deus está expondo a pouca vergonha desse país para que seja tratada. Para que as coisas venham à tona. E o que Deus me deu 7 situações que nós vamos viver em 2017. Porque... Desculpa, 16. Em 2016. São 7 situações. Moisés, ele tentou levar o povo, mas ele não conseguiu. Por quê? Porque uma nova geração se formou. Porque aqueles que saíram do Egito não conseguiram chegar à terra prometida. Porque para que entrasse na terra precisava de perseverança, precisava de temor, precisava de santidade, precisava de determinação, precisava de fé. E aquelas pessoas que tinham promessa ficaram rodando. Sabe o que Deus me revelou? Que aqueles que estão aqui hoje, irmão, aqueles que, a não ser aqueles que estão trabalhando, é aqueles que vão herdar a terra prometida. Não conseguiram crer, sabe por quê, irmão? Porque viveram no questionamento. Viveram, sabe, em querer aprender muito para dizer que sabe, mas esqueceram da fé e da unção do Espírito Santo de Deus. E o que Deus faz? Josué, capítulo 1, o ciclo de Moisés, ele termina. Diz assim a palavra: logo após a morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Eterno a Num, Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-os: Josué, Moisés, o meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Irmãos, diga para a pessoa que está ao teu lado: Moisés morreu. Sabe o que significa a morte de Moisés? Acabou o passado, irmão. Ficou para trás. O mar se abriu, foi uma bênção, foi uma história. A água saiu da pedra, foi outra história. O maná caiu do céu, foi outra história. Mas eu quero te falar uma coisa: Deus não vive de passado. Deus vive de presente. Porque o nome dele é Eu Sou. Eu não serei, eu não fui, eu sou. E ele chega para Josué e fala: Josué, Moisés morreu.
toda a terra dos Emitas, até o Mar Grande e o Mediterrâneo no oeste. Sabe o que aconteceu? Deus, Ele faz uma promessa de conquista. E Deus, Ele forma uma geografia. Ele limita, ele demarca o território que Josué ia levar o povo. Falou, olha, eu não estou te prometendo sinais. Eu não estou te prometendo nenhum milagre. O mar não vai se abrir. Se eu quiser fazer, eu até faço. Mas o que eu estou te prometendo é que você, Josué, você vai levar esse povo a conquistar uma terra, uma geração que pode mudar Niterói, que pode mudar o Rio, que pode mudar o Brasil e que pode mudar o mundo. Glória a Deus. Deus falou para Josué, olha, Moisés precisou dos sinais, mas você vai precisar da ousadia. Você vai precisar da fortaleza, sabe por quê? Há um ano te esperando para que o povo conquiste a terra. Porque em 2016, eu quero dizer ao novo tempo que a terra vai ser entregue nas nossas mãos, em nome de Jesus. Eu não sei as promessas que Deus tem para a tua vida, mas eu sei as promessas que Deus tem para essa igreja. Eu sei as promessas que Deus tem para essa ONG. Eu sei as promessas que Deus tem para essa escola. E eu quero te falar uma coisa. 2016 chegou a hora de nós conquistarmos e tomarmos posse. Mas pastor, está cheia de gigante. Eu quero te falar uma coisa. Os gigantes não são maior do que a promessa de Deus na tua vida. Pode ter gigante, pode ter amonita, pode ter jebuseu, mas a terra é nossa por direito, porque Deus nos prometeu em nome de Jesus Cristo. Amém? Tome posse dessa promessa para 2016, em nome de Jesus. Glória a Deus. Outro passo que Deus falou. Josué, eu serei contigo. Versículos 5 e 6 diz assim: ninguém poderá te resistir durante toda a sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que aos seus pais jurei dar. Irmãos, Deus será conosco. Deus tem uma promessa de entregar a terra nas nossas mãos. Aleluia. Se creres, verás a glória de Deus. Há uma terra. Aí fora, está todo mundo dizendo, vai ser o pior ano. Diga comigo, vai ser o melhor ano. Vai ser o melhor ano. Diga, vai ser um ano que eu tomo posse da terra que é de direito, porque eu sou filho de Deus. Filho de Deus não tem o pior, tem o melhor, e o melhor de Deus ainda está por vir. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Deus colocou alguns atributos para Josué. Versículo 7 diz assim: tão somente sê de fato firme e corajoso. Diga para o teu irmão, firme, corajoso. Diga, quando estiver fraco, diga o fraco, eu sou forte. Diga, quando estiver forte, diga, sou mais forte ainda. Qual o segredo da fortaleza, irmão? Sabe qual o segredo da fortaleza? Foi dito aqui por Marília. A gente acha que a nossa alegria é a nossa força.
Mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quer ter força? Alegre o Senhor. Quer ter força? Faça a obra de Deus com alegria. Quer ter força? Se envolva na obra de Deus. Ah, estou chorando, estou sofrendo. Irmão, sofrer todo mundo sofre. Quem não sofre nessa vida? Eu posso te falar de 1000 sofrimentos que eu vivi esse ano. Mas sabe o que me alegrou, o que me deu força? Foi fazer a obra. O Ricardo é presente cada vez que eu ia pregar no Bom Samaritano. Esse é um dos grandes testemunhos que eu tenho para esse ano. As pessoas lá pensaram que elas estavam sendo abençoadas. Elas se enganaram. Porque quem foi abençoado fui eu. Eu fui fortalecido. Quando eu olhava aqueles meninos lá, né? Eu olhava e falei, quem sou eu para reclamar da vida? Quem sou eu para dizer que eu tenho problemas? Irmãos, eu fui visitar meu cunhado agora há pouco tempo, no hospital do Universitários. E lá ele entregou a vida a Jesus. Irmão, quando eu olhei aquele hospital, eu saí de lá indignado. Eu saí de lá inquieto. E você começa a ver como o Senhor é fiel. Até na adversidade. Né? Eu quero contar um testemunho aqui do dia 11 de novembro. Eu fui fazer a perícia no INSS. E lá o perito viu uma palavra que ele queria, né, para encerrar o meu benefício. Conseguiu e encerrou. E eu falei, meu Deus, né, como é que paga as contas? Uma nova perícia só em 22 de janeiro. Como é que você fica novembro, dezembro e janeiro? Só para você ter uma ideia, irmão. Eu tenho 2 financiamentos. Um da casa, que eu pago 4.860. E outro dos móveis, quando eu financei. Quando eu fiz pedra, iluminação, toda a obra dentro de casa. Que eu pago 2.971. Só isso são 8.000 de prestação, irmão. Sem reserva. Sem poupança. Mas eu aprendi que minha reserva, minha poupança, é a minha fé. Porque o justo viverá pela fé. E para melhorar a situação, na semana seguinte eu recebo uma bela notícia. Teu filho ficou desempregado. Às vezes a gente acha que o pastor não tem problema, né, irmão? Oh, glória. Se você soubesse como meu dízimo faz falta aqui na igreja, irmão. Mas a igreja não é minha. A igreja é do Senhor. E Ele tem responsabilidade com a obra dele. O aluguel não deixou de ser pago. E sabe o que aconteceu, irmão? Meu filho tinha uma previsão de uma rescisão. Simplesmente a rescisão veio em dobro. Sabe o que aconteceu, irmão? Ele pegou toda a rescisão e falou assim, pai, toma, paga as contas. Irmão, eu estou entrando o ano com todas as contas em dia e com o dinheiro aplicado no banco. Glória a Deus, aleluia. Ah, mas foi emprestado do seu filho. Não me interessa. Deus proveu. E se ele ficou desempregado, Deus transforma a maldição em bênção, porque eu creio que uma porta de emprego ou algo melhor está por vir. Mas eu estou velho, mas já fui novo. Jamais vi um justo desamparado ou mendigar o pão, irmão. Aleluia. E sabe onde eu busquei isso? Ocupando meu tempo disponível, fazendo a obra de Deus. Ah, eu não tenho carro, mas como que eu vou lá para Itaipuaçu? Irmão, Viação Pendotiba, pega o seu Mercedes-Benz,
com motorista particular. Ninguém morre por causa disso. E com ar-condicionado ainda, irmão. E com uma secretária eletrônica, avisando os pontos que vai parar, irmão. Sabe? Não existe empecilho quando você quer fazer a obra de Deus. Só depende do teu coração. Então, ser firme, corajoso, né? E Deus fala assim: ninguém poderá te resistir durante toda a tua vida. Assim como fui com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei e nem te desampararei. Ser forte, destemido, porque este povo herdará a terra que os seus pais. Tão somente se dê de fato firme e corajoso, para teres zelo de agir de acordo com os mandamentos do livro da lei. Como ordenei a Moisés, meu servo, não te aparte dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Então você vai ter direcionamento, irmão. Está sem direção? Medita. Vai ser o ano de Josué, irmão. Como foi o ano de Moisés, se prepara. Nós vamos estar 3 meses. Quer fazer? Quer ter um ano de vitória? Quer ter 12 meses de vitória? Se apega nesse escudo dos 3 meses. Porque você vai ouvir a história todinha de Josué, irmão. Que nós vamos estar pregando aqui em nome de Jesus. Se prepare. E aí, irmão, versículo 8, ele te dá o segredo da vitória. O segredo diz assim: que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Diga, fé fala. Diga, fé fala. Esse livro está nos teus lábios, ele tem que entrar no teu ouvido. Diga, fé ouve. Diga, fé não vem pelo orar. Diga, fé não vem pelo jejuar. Diga, fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve, diga, a tua boca fala do que o teu coração está cheio. Olha só que segredo. Que o livro da lei esteja sempre nos seus lábios. Declare a palavra de Deus. Diga comigo, eu preciso, bem alto, eu preciso, em 2016, declarar a palavra de Deus. Para que eu declare, eu preciso ouvir. Porque fé vem pelo ouvir e fé fala. Aí presta atenção. Medita nele dia e noite. Diga, de manhã e de noite. Ele não fala para você meditar 1, 3, 4 horas. Irmão, medita num versículo. Faz um propósito esse ano. Quando eu acordar, eu vou ler um versículo. Quando eu for dormir, eu vou ler outro versículo. Será que é tão difícil? Mas é o segredo do sucesso. Para que tenha cuidado de agir conforme com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e terás bom êxito. E tudo que fizer, prosperarás. Esse glória a Deus não é de quem vai prosperar. Esse glória a Deus é de quem vai prosperar pouco. É pouco ainda. Agora vamos dar um glória a Deus de quem vai prosperar muito. Aleluia. E por último, irmão. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso. Não tema, não te apavore, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde andares. Não temas por notícia nenhuma. Não tema pelo Bom Dia Brasil. Não tema pelo Jornal Hoje. Não tema pela Band. Não tema pelo Jornal da Record. Não temas pelo Globo News. Aleluia. Receba as notícias da palavra de Deus.
Eu quero agora fazer um ato profético. Diga, uma nova geração vai herdar uma terra prometida. Gostaria de chamar o pastor Valdeir aqui. E o pastor Diego, com suas respectivas esposas. Pastora Rita. Juliana, me dá esse cajado. Aleluia.